Isaías 6, a vocação do profeta. Até aqui, avaliei o contexto do livro do Emanuel, ou seja, como os 7 ais dão um pano de fundo ou um quadro de referência social sobre o qual nós devemos colocar os capítulos 6, 7, 8 e 9. Pois bem, o capítulo 6 é chamado de A Vocação de Isaías, e neste caso, o texto é um relato de vocação. Mas há outra possibilidade de encarar este capítulo. Ele pode ser considerado como um discurso de legitimação. Quer dizer, Isaías está falando em nome de Deus e por isso tem que apresentar as suas credenciais. Entendido desta forma, o capítulo 6 seria um texto para legitimar Isaías como um profeta diante do povo. Em ambos os casos, tanto o relato de vocação como de legitimação, o que está em evidência é a missão de Isaías. Por isso, alguns chamam de relato de missão, isto é, diante do quadro social em que se encontra a sociedade, é preciso chamar alguém para uma missão especial, muito específica. Eu particularmente penso que há elementos das 3 sugestões: aspectos de missão, de legitimação e de vocação. Então eu acho que é um pouco dos 3, porque a vocação é um chamado para uma missão que exige uma legitimidade. Neste caso, a legitimação se dá através da purificação pela qual Isaías precisa passar. Suas credenciais são os lábios impuros, tocados pela brasa viva do altar que os purificou. Não vou ler o trecho todo, mas vou fazer algumas observações sobre o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E à medida que eu vou expondo o texto, vou lendo alguns pedaços, tá bom? A narrativa começa com a visão que o profeta tem de Deus no templo de Jerusalém. O capítulo 1 mostrou que o culto do templo era um culto que desagradava a Deus, mas mesmo em meio a este culto, Deus falava. E é importante observar isso, porque Isaías vai se sentir pecador. Ele vai reconhecer o povo como povo pecador justamente dentro do templo. Veja que no capítulo 1, verso 13, que já analisei e repeti algumas vezes, diz: não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Desta maneira, Isaías se vê no templo diante do Senhor. Esta primeira parte do relato vai até o verso 4. Você pode fazer uma comparação da vocação de Isaías com o chamamento de Micaías, no primeiro livro dos Reis, 22:19, que começa de forma muito parecida. É uma tarefa interessante comparar essas 2 vocações, esses 2 chamamentos. E você pode fazer isso. Nesta primeira parte do texto, como estava dizendo, é Deus se manifestando. O primeiro contraste fundamental que vemos aqui é que o rei Uzias morre e neste mesmo ano Isaías tem a visão do grande rei. É uma volta, é um apelo à teocracia do período dos juízes, no tempo em que Deus reinava sobre o povo como rei, antes dele pedirem um rei para Israel. É significativo que a primeira compreensão que se tem de Deus é que ele é rei. Rei morto, rei posto, diz o ditado. Sendo assim, a menção da morte do rei Uzias não é só para marcar uma data, que deve ter ocorrido aí por volta de 739 ou 740 a.C., quando Isaías contava então com uns 20 anos, provavelmente. Esse registro não é só para marcar uma data específica, mas muito mais para estabelecer o contraste entre o rei humano que morre, que é mortal, que deixa tudo aí, e o rei eterno, o rei da glória, o rei divino, como canta os salmos. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que Deus está envolto na sua própria santidade. Santo, santo, santo é um superlativo para explicar o quanto Deus é santíssimo. O hebraico usa a repetição do adjetivo para dar o significado de superlativo. Portanto, nós podemos ler santíssimo. Na linguagem de hoje, a galera talvez diga mega, giga, blaster santo. É importante você reparar, notar,
debruçar os seus olhos e coração sobre essa expressão Santo, Santo, Santo. Porque por todo o livro de Isaías, o contraste é feito com o pecador humano. Bom, de resto, como você sabe e conhece bem, toda a Bíblia é feita desse contraste entre a santidade de Deus e a pecaminosidade de nós humanos. Portanto, essa expressão não é só uma expressão de louvor, Santo, 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 Deus onipotente, como diz o hino, mas é para se estabelecer claramente a distinção entre Deus e o homem, mas também o grande Rei Santo e o Rei humano pecador. Este contraste estabelecido dessa forma vai fazer com que todo o livro, a primeira parte do livro de Isaías, ganhe um colorido, ganhe uma nova referência de comparação. Já disse mais de uma vez que o capítulo 1 e o capítulo 5 estão ligados com o Santo de Israel. Além dos elementos que já mostrei, há também uma teofania, realmente uma teofania que faz o limiar se mexer. Toda a terra está cheia da glória do Senhor e há fumaça no templo. Isso são elementos da espetacular manifestação de Deus nessas teofanias, nessas aparições. Deus se reveste de majestade e as abas de sua veste estão sobre toda a terra, alcançam toda a terra. Isso é importante para compreender o texto e a teofania também. Portanto, a primeira parte da vocação de Isaías é a visão de Deus que vai do verso 1 ao verso 4.